Olá pessoal, é Dilson Machado. Vamos falar hoje sobre os sertões e Euclides da Cunha? Vamos? Aham. Euclides da Cunha, segundo Gilberto Freire, secundado por José de Alencar e Machado de Assis, são os escritores que mais seduzem o leitor estrangeiro sobre a literatura brasileira hoje, tá? Mas vamos falar somente de Euclides da Cunha. Ele descobriu um Brasil novo para os brasileiros, não só para o estrangeiro, inclusive para ele, Euclides da Cunha, que não conhecia aquela região belíssima, que seria o semiárido nordestino, aqueles costumes que atraíram tanto Euclides da Cunha. É bom dizer que essa sedução se deu também por alguns soldados. Aqueles que foram guerrear em Canudos, há uma carta que foi descoberta outro dia, de um soldado de outra região do Brasil, assim dizendo: meus pais, eu estou louco para terminar essa maldita guerra para voltar ao Brasil. O Brasil não descobriu o semiárido ainda. O Brasil ficou impressionado com aquela região, tá? Região intacta nos costumes. Aliás, isso, segundo Gilberto Freire, foi uma das causas da Guerra de Canudos, o choque de culturas entre o litoral e o sertão, tá? Não somente aquelas causas preliminares que eu posso falar outro dia, tá? O próprio Euclides da Cunha, antes de ir para o palco da guerra, ele escreveu um artigo no Jornal de São Paulo relacionado a Canudos, e o artigo chamava-se A Nossa Vendéia. Mas o que seria Vendéia, que ele falou? A Vendéia foi uma região francesa, católica, monarquista, que se rebelou durante a Revolução Francesa. Tá? Quando ele compara Canudos, tá? Os rebelados de Canudos com a Vendéia, ele comete assim um pequeno erro. Eu vou dizer por quê. Tá? Primeiro, era região católica? Sim, região católica. Monarquista? Aí que está o negócio. É verdade que Antônio Conselheiro, ele andou pregando algumas tabuletazinhas contra a República, que era recém-instalada no Brasil. Mas é muito difícil supor que sertanejos rudes e ignorantes sabiam o que seria república e monarquia na época. Muito difícil, tá? Na realidade, como eu falei, foi um choque de culturas. Euclides da Cunha, quando chegou no sertão, ele ficou extasiado, porque descobriu o sertão com hábitos feudais, hábitos medievais ainda, a cultura intocada. É tanto que o vaqueiro, segundo ele, seria o servo, o senhor do vaqueiro, o dono da fazenda seria o senhor. E havia uma relação, o senhor dava proteção e o vaqueiro era o braço armado do senhor, mais ou menos isso. Ele inclusive compara a vestimenta, o gibão de couro do vaqueiro nordestino à armadura do cavaleiro medieval, né? Ele diz, em uma das páginas do seu livro, que o vaqueiro era o campeador medieval invencível. Ele faz uma analogia, inclusive, inconscientemente ou não, entre o Antônio Conselheiro, o cearense, e Antônio Vicente Maciel, né, com as ordens monásticas que existiam na Idade Média, porque ele, quando se refere a Antônio Conselheiro, ele chama o anacoreta sombrio. Seriam os monges que existiam na Idade Média, com um olhar sombrio, circunspecto, que ele coloca para Antônio Conselheiro. Ou então ele chama ele de gnóstico bronco, tá? Outro título, vamos dizer assim, que ele coloca para Antônio Conselheiro, entendeu? Alguns críticos de Euclides da Cunha à época afirmavam que ele era cometido de um pedantismo intelectual. Bom, minha modesta opinião sobre isso. Primeiro, eu acho que era o estilo dele. O estilo é o homem. Segundo a coisa que eu falo, Euclides da Cunha, esses críticos se esquecem de dizer que ele, como todo militar na época, era seduzido pelo positivismo. Daí as suas minúcias, sobre medidas, principalmente contidas no primeira parte do livro, que seria a Terra, seria o cientificismo exagerado, tá?
Isso é das marcas do estilo literário de Euclides da Cunha. É isso? Euclides da Cunha, ele não era pedante intelectual, ele era pessoalmente um homem modesto, tá? Apesar de ter sido cometido de misantropia, era um homem assim arredio, era um homem, vamos dizer assim, um pouco antissocial, e essa misantropia, ele, por exemplo, detestava, ele não era um bom pai de família, isso custou-lhe a vida, né? Na famosa tragédia de Cantagalo, que eu não vou falar aqui, porque eu acho que Euclides da Cunha é muito maior do que sua morte. Vamos lá. Quanto à modéstia, como eu falei agora, ele era pessoalmente um homem modesto. E eu vou relatar um fato que aconteceu falando sobre a sua modéstia. Quando foi editado o livro Os Sertões, que devia se chamar, bom que se diga, nas primeiras páginas, devia se chamar assim, A Nossa Vendéia, ele mudou quando foi para o sertão. Pois bem, ele ficou muito apreensivo com o sucesso do livro. 15 dias depois do lançamento, ele não apareceu em canto nenhum. Ele ficou exilado, vamos dizer assim, no interior de São Paulo. Um dia antes de ir para o Rio de Janeiro, ele passou 8 horas em cima do cavalo. E vinha mil conjecturas na cabeça dele. Ele olhava e divagava, dizia, eu não devia ter se metido com isso. Eu sou um péssimo escritor. O que estão falando de mim no Rio de Janeiro? Eu estou sendo alvo de desprezo, de escárnio. Meu Deus, o que eu fiz? Eu vou olhar para minha mulher, para meus filhos, vou dizer o quê para os meus amigos? O que eu fiz na minha vida? Ele esperava um rotundo fracasso. Mas aí deu saudade da família. Ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro e foi pegar um trem para o Rio de Janeiro muito apreensivo. E quando tomava um café na estação ferroviária, passou um trem, parou e desceu dentre os passageiros um sujeito alto, de bigode, barba e com um livro debaixo do braço. Ele chegou perto, quando olhou, pasmem, eram Os Sertões. Euclides da Cunha teve vontade de abraçar o sujeito, de levar o sujeito para tomar café e perguntar, e aí, gostou do livro? Não gostou? O que você gostou? O que você não gostou? E finalmente, qual é a sua ideia que você tem do livro? Mas ele era um homem tímido, arredio, ele ficou só com as hipóteses. Ele olhou para a cara do sujeito e disse, esse sujeito está com cara de quem não gostou do meu livro. Aí disse, não, mas eu acho que ele gostou, que ele está abraçado com o meu livro. Depois ele disse, não, ele está abraçado com medo que alguém roube o livro. Não, mas quem vai roubar um livro? Não, esse sujeito aí, ele está querendo se mostrar, ele está querendo ser petulante, ele está querendo mostrar uma intelectualidade ao portar um livro grosso. E viu com essas hipóteses na cabeça e não perguntou nada ao sujeito. Essas coisas, essas divagações percorreram a cabeça de Euclides da Cunha até Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele não quis conversa com ninguém, foi para casa. Chegou lá, tinha 2 cartas. Cartas de quem? Do editor. Foi a maior ansiedade que ele teve na vida dele. Uma primeira carta e a outra segunda carta com 15 dias depois. Ele olhou e disse, eu vou abrir a segunda carta. Abriu a segunda carta, estava escrito assim, seu livro foi um sucesso. Muita gente querendo lhe conhecer. Você é um grande escritor. Você vai ser considerado talvez um dos maiores escritores brasileiros. Ele fechou a carta, olhou, agradeceu a Deus, riu bastante satisfeito e foi abrir a primeira carta. Dizia totalmente o contrário. Seu livro foi um fracasso. Eu estou pensando em doar aos sebos. Ninguém quer. Procura outra profissão que não seja a de escritor. Ele olhou e disse, se eu tivesse aberto a primeira carta, eu teria morrido aqui mesmo. Essa história é verdadeira sim. Ele era modesto. Mas vamos aí aos sertões, né? Sertões é dividido em 3 partes. Terra, que seria aqueles tratados geológicos, né? E aí o lado positivista dele mesmo vem mais a flor da pele dele. Tratado geológico, medidas da terra, medidas de hectares. São essas coisas que ele divaga primeiro na terra. Para mim, a parte que não me interessou muito. É muito prolixa, eu confesso para você. Segunda parte, o homem. Para mim, a parte mais interessante do livro Sertões. Aí que ele diz, sertanejo é, antes de tudo, um forte.
ele não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, pontinhos, pontinhos, fecha aspas. Vocês terem uma ideia, com uma linguagem de Euclides da Cunha rebuscada, mas belíssima ao mesmo tempo. Tá? Nesse homem, ele divaga sobre raças. Tá? Inclusive, ele era contra a mestiçagem. Tá? Ele dizia que a mistura de raças é muito prejudicial. Ao contrário de dezenas de anos depois, um outro grande intelectual brasileiro, Gilberto Freire, que era um defensor da mistura das raças. Mas ele tinha uma admiração pelo caboclo, pela fortaleza do caboclo, pela resistência do caboclo, pela têmpera do caboclo. E ele mesmo se dizia um. Né? Inclusive, ele ao falar do caboclo, ele chamava-se aqueles titãs bronzeados pelo sol. A terceira parte seria a luta, seria as preliminares da luta, as tropas acantonadas lá em Monte Santo, o deslocamento para Canudos, a degola, porque no final da guerra os soldados pegavam os últimos jagunços, né, obrigavam eles a dizer vivas a República e o degolavam. E Euclides da Cunha, pasmem, como militar, criticava bastante isso e dizia: a soldados que ansiavam por essas valentias, obviamente ele estava sendo irônico, né? As guerrilhas utilizadas pelos jagunços, o exército não estava preparado para aquela guerra que o escritor Frederico Pernambucano de Melo chama Guerra Brasílica, porque ela é endêmica ao Brasil. Aquela guerra de movimento, de vai e volta, guerra de mimetismo, né? As soldados que foram para Canudos viram alguns companheiros mortos, mas não viram nenhum jagunço. Eles se escondiam muito bem na Caatinga, né? A favela, o Morro da Favela, que era onde os soldados se acantonavam lá e disparavam os tiros e canhões em cima da cidadela de Canudos. Tem uma historinha curiosa sobre a favela. Depois da guerra, muitos soldados foram para o Rio de Janeiro, né? Inclusive, é bom que se diga, aí me esquecendo, favela dá-se o nome porque lá existia, ou talvez exista ainda, muita daquelas árvores nordestinas, da caatinga nordestina, chamada favela. É uma árvore lactescente. E alguns soldados depois saíram de Canudos e foram se estabelecer nos morros do Rio de Janeiro e levaram esse nome, favela. Daí a favela como nós conhecemos hoje. É bem interessante, não é isso? E pessoal, para fechar o vídeo, né, eu tinha que dizer que se eu fosse falar profundamente dos sertões de Euclides da Cunha, teria que ser mais de 1 hora, ficaria prolixo. Mas eu vou fazer uma analogia entre o final do livro e Euclides da Cunha. No final do livro, Euclides da Cunha diz assim: Canudos não rendeu-se, foi expugnado até o fim. Mas Euclides da Cunha foi expugnado também. Foi expugnado analogicamente em forma de estudo. Ele é estudado profundamente hoje, tanto em Os Sertões, como em A Margem da História e Contrastes e Confrontos. Os dois últimos são obras póstumas. E ele também não rendeu-se. Ele continua imortal. Obrigado a vocês.